Olá, o vídeo de hoje traz uma visita especial que fizemos ao Forte Eben-Emael, na Bélgica. A tomada desse forte foi uma das ações mais espetaculares em toda a Segunda Guerra Mundial, considerando os dois lados beligerantes do conflito. Foram os paraquedistas alemães que ousadamente tomaram um forte considerado impenetrável. Os alemães desenvolveram um plano para invadir a França. Esse plano passava pelo contorno à linha Maginot, consequentemente eles teriam que penetrar no território belga. Só que os belgas também se fortificaram durante os anos 30, construindo o Forte Eben-Emael. É uma fortaleza que protegia o canal Albert, as pontes que cruzam esse canal, consequentemente impedindo a passagem dos alemães por esse que seria, teoricamente, o único caminho se fosse atingir o coração do território belga. Portanto, era uma peça-chave no plano de invasão alemão. E sabendo disso, os alemães ousadamente desenvolveram, treinaram, equiparam modernamente os seus paraquedistas. Foi a primeira vez na Guerra Moderna que os paraquedistas foram usados como parte fundamental da tomada de uma posição inimiga. O forte era muito bem defendido, muito bem estruturado, muito bem planejado, muito bem blindado e muito bem armado. Ou seja, tomá-lo por via terrestre seria uma tarefa gigantesca que iria tomar tempo, coisa que os alemães não podiam gastar, porque a sua invasão para a França estava toda planejada. Eles não poderiam perder muito tempo para tomar esse forte. Talvez para tomá-lo de uma maneira convencional isso exigiria canhões de cerco, vários dias com grande concentração de tropas naquele local, e isso implicaria numa operação gigantesca. Tentando evitar isso tudo, os alemães então planejaram um ataque ousado usando a tropa paraquedista. Como que foi feita essa operação? Primeiro, eles fizeram uma operação conjunta para tomar tanto o forte quanto as pontes sobre o canal Albert, porque essas pontes eram vitais para a passagem depois do exército terrestre em direção ao centro da Bélgica. Então, tomar as pontes e tomar o forte foi a primeira etapa do que veio a ser a campanha do Ocidente de 1940, que em 2 meses levou os alemães a desfilar na Avenida Champs-Élysées, em Paris. Esse foi o ponto de partida, e a invasão foi nesse dia, 10 de maio de 1940. Daí, os alemães, então, lançaram vários aviões rebocando planadores, e esses paraquedistas, dentro dos planadores, aterraram no topo do forte. Aterrando no topo do forte, os paraquedistas alemães rapidamente neutralizaram os canhões e as metralhadoras que ficavam na parte superior do complexo de Eben-Emael, já neutralizando dessa forma um grande poder de fogo do forte em si. E depois também neutralizaram as armas que ficavam na parte inferior do forte. Ao todo, foram cerca de 60 alemães que aterrissaram no topo do Forte Eben-Emael. E lá dentro, então, prenderam quase 2.000 soldados belgas. Eles explodiram também as entradas, as vias de comunicação, e os soldados belgas ficaram presos dentro de uma ratoeira, presos dentro do Forte Eben-Emael. Após neutralizar todas as armas que ficavam no entorno da fortificação, apenas 2 soldados alemães penetraram no interior do forte. Eles explodiram uma escotilha e explodiram uma porta. Vocês vão ver no vídeo as imagens das marcas da explosão, ainda totalmente visíveis, como se tivesse sido ontem a explosão, lá dentro do forte. Os belgas rapidamente se renderam, não houve um grande número de soldados mortos. Na tomada das pontes e do forte, cerca de 40 alemães morreram, cerca de 60 belgas apenas, mas toda a guarnição belga se rendeu para um punhado de alemães. Daí a ousadia dessa ação. Os alemães foram condecorados depois pelo Hitler e pelo alto comando alemão. O capitão Koch, que era o comandante dos paraquedistas, foi promovido rapidamente. Mais do que isso, o assalto alemão a Eben-Emael entrou para os anais da história militar como uma ação padrão, uma ação ousada e uma ação que passou a ser adotada por todas as forças especiais e todos os paraquedistas, os SAS, as tropas especiais que existem no mundo hoje estudam o caso de Eben-Emael. Essa é a fortaleza Eben-Emael, na Bélgica. Ela foi construída
No século XX, nos anos 30, o objetivo dela era deter um possível ataque alemão que viria da Alemanha em direção aos Países Baixos. Foi usado o que de mais moderno existia na época para defesa. Canhões de longo alcance, reforços de concreto, o que havia de mais moderno. Só que essa fortaleza foi tomada em uma ação audaciosa de paraquedistas no dia 10 de maio de 1940. Apenas um punhado de alemães, cerca de 60 alemães, dominaram a fortaleza com mais de 1.200 soldados belgas. Esse feito ficou marcado na história militar como uma das mais audaciosas ações já realizadas até então e até hoje é estudado como um caso perfeito de um assalto surpresa por tropas aerotransportadas. Vamos lá dentro conhecer um pouquinho. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita guiada dentro do Forte Eber-Emael, guiada por um belga, muito figura. Ele nos guiou por todo o complexo. Então uma série de túneis foi descrevendo como que os belgas viviam dentro do Forte Eber-Emael, como era dura a vida dentro da caserna, né? A vida fechada, eles ficavam fechados. Uma semana era a rotina de serviço, né? A rotação dos soldados. Uma semana de serviço lá dentro, uma semana descansando lá fora. As condições dentro do forte, óbvio, eram enclausurantes, insalubres. A rotina desenvolvida pelos soldados lá dentro não era muito agradável, como a gente pôde checar visitando todo esse percurso aí dentro do Forte Eber-Emael. O comandante do forte, sabendo disso, das condições insalubres dentro do próprio forte, ele despachava a parte burocrática fora do forte. Então ele tinha uma cabana anexa e de lá ele despachava os papéis burocráticos. Então muitos soldados que teoricamente teriam estar de plantão, de prontidão na defesa do forte, estavam fazendo serviço burocrático por conta do comandante que despachava fora do forte. Então você constrói toda uma fortaleza, mas o comandante despacha fora para não ficar dentro da fortaleza, né? E isso complicou a defesa do forte, né? Isso é uma das pequenas histórias engraçadas que a gente ouviu lá em Eber-Emael e a gente começou a comparar aí os belgas aos nossos amigos portugueses, porque algumas coisas eles não faziam muito inteligentemente, né? Outra história muito interessante, né, é que todos os banheiros, né, então você ficava uma semana dentro do forte, você imagina como ficavam os banheiros. Eles não tinham uma forma de tratamento de esgoto. As necessidades eram feitas todas em grandes containers e depois os soldados tinham que levar os containers para fora para esvaziar, né, o resultado disso, e logicamente não era uma tarefa muito agradável, mas na realidade os soldados que ficavam de limpar as latrinas, vamos chamar assim, brigavam para poder fazer isso, porque era a chance que eles tinham de sair um pouco fora do forte. A ventilação não era das melhores, então imagina o cheiro dentro desses corredores enclausurantes. O sistema de artilharia deles era moderno, o mais moderno que existia na época, mas não foi capaz, né, de defender o forte. Eles foram rapidamente neutralizados pelo ataque surpresa alemão. Dentro do forte tem também uma estrutura do planador que os alemães usaram. A estrutura do planador era um planador de metal, de metalon revestido de lona. Então era muito precário, mas foi muito ousado, porque eles foram lançados de uma distância de 12 km de distância, quando os aviões que os rebocavam os soltaram, e de uma altura de 3.000 metros. Então eles planaram até aterrar exatamente em cima, no topo do Forte Eber-Emael, numa estrutura precária como essa que vocês estão vendo aí. Para aliviar um pouco o frio que eles passaram, porque a 3 metros de altura, com o movimento do planador, você tem muito frio, é de lona, então e também para dar um ânimo, eles tomaram um produto que era nada mais nada menos do que anfetamina, que os soldados alemães, os paraquedistas, tomaram para poder estarem bem despertos na hora de fazer o ataque, e de fato estavam, tanto é que o ataque foi muito bem sucedido. Então Eber-Emael é um marco, e visitá-lo, ter a oportunidade de visitar Eber-Emael, foi um privilégio, porque a gente repetiu os passos da ação, ficamos aí muito surpresos e muito impressionados com o feito, com o planejamento e a execução do ataque a Eber-Emael. Recomendo essa visita, ela é muito importante para você compreender a mentalidade militar
da época antes da Segunda Guerra, ou seja, fortificações, e além do Eben-Mayel, vocês vão ver em breve também o vídeo da linha Maginot, que o princípio era o mesmo, embora a linha Maginot era mais elaborada. Então o pensamento militar pré-Segunda Guerra Mundial era esse: grandes fortificações e guerra estática. E foi nisso que os alemães levaram vantagem, porque eles ousaram usando armas até então inéditas na arte de fazer a guerra. Como eu disse, visitar Eben-Mayel é um privilégio. Você pode repetir os nossos passos. O ano que vem estaremos novamente indo até Eben-Mayel para conferir a estrutura do forte e a ousadia do ataque alemão numa passagem memorável da história da Segunda Guerra Mundial. Essa viagem que nós fizemos, e esse vídeo de hoje é mais um degrau, mais um passo nessa viagem, ela oferece surpresas a cada dia. Relembrando, a gente começou lá na Normandia, passamos por Ypres, passamos pelo Somme, estamos em Eben-Mayel, vamos para a Holanda, para a França novamente. Enfim, é uma viagem que a cada dia nós temos uma descoberta histórica. Nós tropeçamos em mais um fato histórico, em um local histórico tão bem preservado como esse de Eben-Mayel. Então, ano que vem você terá a oportunidade de voltar à Normandia, voltar a Ypres, ao Somme, a Verdun, ao Eben-Mayel, à linha Maginot, enfim, a Bastogne, a todos os campos de batalha que nós estamos visitando e que está planejado novamente para acontecer. Garanta o seu lugar, venha conosco nessa nova jornada por esses lugares marcantes. Como vocês viram, é muito impressionante toda essa estrutura gigantesca e o modo como ela caiu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais esse vídeo. E se gostaram, continue curtindo, compartilhando os nossos vídeos e as nossas visitas aos solos sagrados da Europa, da América, de todo lugar. E gostaria também de te fazer um convite especial. Estaremos voltando aqui a Eben-Mayel e voltando aos campos de batalha da Europa. E você pode fazer parte desse grupo. Entre em contato, que a gente já está formando a nova turma que virá visitar Eben-Mayel, Normandia, Bastogne, Arnhem e todos os outros lugares que vocês têm acompanhado aqui. Muito obrigado a todos pelo apoio. Continuem assistindo, continuem compartilhando, continuem curtindo, assinem a nossa página no YouTube. A gente faz isso tudo para vocês que, como nós, gostam de pisar aí no solo sagrado. Agora no final eu queria novamente repetir o convite para vocês. Continue compartilhando e curtindo a nossa página, seja no Facebook, seja no YouTube. A gente faz com prazer esses vídeos para poder repartir com vocês a emoção que foi estar em mais esse local histórico. Eu queria muito agradecer a vocês, porque o nosso grupo hoje do Facebook já está com mais de 9.000 seguidores, apreciadores da história militar. O nosso grupo do YouTube está crescendo muito. Queria pedir a todos que se inscrevessem no nosso canal do YouTube. Ele precisa crescer também, assim como o nosso grupo no Facebook. E porque a cada novo seguidor, a cada nova pessoa que passa a seguir nossa página ou nosso canal, o Sacred Ground fica mais forte, né? E sendo uma página forte, a gente consegue ter acesso a lugares que não são abertos a simples mortais, como o do Forte em Eben-Mayel. Não é qualquer pessoa que visita esse local. Então vamos fortalecer mais ainda a nossa página, o nosso canal, para que a gente possa ir cada vez mais longe e conhecendo cada vez mais solos sagrados como o de Eben-Mayel. Espero que vocês tenham gostado.
logo logo a gente está de volta com mais lugares incríveis, mais solos sagrados para vocês conhecerem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.